Bom, sejam muito bem-vindos ao canal Escola da Vida Maior. Eu sou Sidney Cabral, o idealizador do canal, sou educador espírita, também sou estudioso em outras práticas energéticas, além de mestre de Reiki, também sou pesquisador em apometria e hipnoterapia clínica. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre alguns conceitos que nós já vínhamos discutindo ao longo dos nossos vídeos, e que é o conceito basicamente da possibilidade de nós promovermos a autocura, a cura de nós mesmos. E por que nós insistimos nesta tese? Nós insistimos nesta tese justamente porque nós vimos que se avoluma a cada momento o número de desequilíbrios psicoemocionais e que representam as enfermidades físicas. E nós entendemos, de acordo com o pouco que nós conseguimos captar através dos nossos estudos, nesta singela trajetória que vimos perpassando ou percorrendo desde então, que é muito fácil nós chegarmos ao ponto de desequilíbrio. E o desequilíbrio nós entendemos que é a fonte da doença. Digamos, por exemplo, para que fique mais fácil a nossa compreensão, de que nós temos um pequeno riacho. O riacho tem a sua nascente. Esta nascente forma um veio que vai criar uma trajetória em que esta água que sai desta nascente vá perpassar, se alargando através de um leito que é criado pela sua própria força, a força da energia da água, e que vai, por conseguinte, converter-se isso num grande lago, num grande rio, vai fluir para o mar e vai se encontrar com as águas do mar. Mas se em algum momento alguém vier a contaminar ou bloquear a fonte, nós teremos uma interrupção deste fluir da água. O leito, a fonte secará, o leito secará, o rio deixará de existir. Desta mesma maneira, nós compreendemos que o fluxo energético que nutre o nosso campo de energia humana, que dá vitalidade para a nossa alma, que possibilita, portanto, a saúde energética do corpo físico, e quando falamos de saúde energética, não estamos criando uma outra concepção sobre a saúde, mas sim determinando que a saúde provém de uma fonte e esta fonte deverá fluir de forma ordenada, de forma equilibrada, ou seja, de forma natural. Então é que temos que a saúde é a condição natural de todos nós. E para que nós possamos manter esta saúde, é necessário que esta nascente, que esta fonte possa continuar cumprindo a sua função habitual sem interrupções, pois senão aí teremos o desequilíbrio. Fica muito fácil, portanto, compreendermos o significado da linha da doença. É justamente esta trajetória que tem um ponto inicial de abastecimento energético para o indivíduo humano em toda a sua completude, seja nas camadas sutis da matéria até a camada mais densa, que é este corpo, cuja biologia é de trato da ciência médica. Se nós conseguirmos compreender que uma vez interrompido este fluxo, em qualquer etapa que seja, tomando por exemplo a nascente e a formação do rio, se em qualquer etapa, seja na nascente, seja a um palmo de distância da nascente, seja no lago, seja no rio, seja onde ele forme um grande avolumado de água e promovendo assim cachoeiras, qualquer coisa do gênero, qualquer interrupção ou contaminação, e eu vou explicar porque estou utilizando o termo contaminação mais adiante, pode implicar naturalmente num estado antinatural. Este estado antinatural, portanto, é uma
interrupção que vai demonstrar para nós qual é a linha da doença, ou seja, em que momento aconteceu este desequilíbrio e as suas repercussões, se pesquisarmos ou se prosseguirmos na análise do ponto de interrupção até a situação caótica que se instaurou, que é a enfermidade. Então, desta forma, nós conseguimos traçar um exemplo bem prático para que entendamos o porquê adoecemos. Se nós adoecemos, é porque houve esta contaminação ou esta interrupção. E esta contaminação ou interrupção, contaminação na fonte, interrupção na fonte ou em qualquer etapa desta trajetória de energização das camadas sutis e da camada mais densa, se nós conseguirmos compreender, ou se conseguirmos, aliás, compreender que a maior parte destas enfermidades ou destas interrupções, deste desequilíbrio que nós chamamos de linha da doença, ou seja, analisando para sabermos como começou e quais são os efeitos que provocaram ou decorrentes deste início de desequilíbrio, nós conceberemos que na maior parte das vezes, ou na maioria das vezes, estes desequilíbrios são provocados pelo nosso comportamento mal coordenado, comportamento mal vigiado, comportamento mal administrado. E outras vezes, ou poucas vezes, são de origem exógena, são impactos do meio ambiente, impactos de epidemias, contatos com pessoas infectadas com algum vírus, algum agente microbiano, e que fazem com que o nosso corpo, veja bem, que o nosso corpo se ressinta, porque também a exposição foi frequente, foi demasiadamente continuada, ou porque o nosso corpo também já não estava bem pelo nosso comportamento de ordem endógena, que mal conduzido fragilizou os meus escudos de defesa, o meu campo de imunodefesa, seja imunodefesa psíquica, ou seja, imunodefesa energética própria do campo de energia humana ou próprio da aura, ou também da minha imunodefesa biológica, que é constituída, como estudamos lá nas questões da organização da nossa medula celular, com todas as suas funções que defluem na produção de outros agentes imunológicos. De qualquer forma, nós sempre teremos uma parcela de responsabilidade sobre a nossa saúde mal administrada, sobre o nosso estado natural mal administrado. É mais ou menos como nós costumamos dizer numa relação de amizade, que nós costumamos entregar 10 créditos de amizade para a pessoa que conhecemos hoje e deixamos que ela administre para saber até onde ela leva a nossa amizade. Cada vez que ela provocar ou se comportar de uma forma que perca créditos, no final dos 10 créditos, gastos mais rápida ou demoradamente, ela estabelecerá se a nossa amizade valeu a pena ou não. E nós fazemos bem isso com a nossa saúde. Vamos permitindo, pela incompreensão da importância da vida moral no conduzimento ou na gestão da nossa saúde, e que, de pouco em pouco, vamos sentindo-nos fragilizados. Mas, quando nós falamos de desequilíbrio como o fator preponderante para que aconteça a doença, nós também falamos que, se eu sou responsável pela doença, eu também posso, de alguma forma, compreender melhor como se estabelece esse processo para prevenir ou para, à medida em que eu vou crescendo consciencialmente, descobrir como eu reverta esta situação e retome o meu estado original, que é o estado da saúde. É sobre isso que nós falamos em o nosso curso
gratuito de autocuidado com Reiki. Nós falamos sobre isso no curso gratuito de autocuidado com Reiki, que nós disponibilizamos em uma área de membros própria, para que você vá até lá, faça o seu cadastro para participar deste curso gratuito, compreenda cada um dos aspectos que estamos discutindo agora de uma forma mais rápida e mais abrangente e consiga se nutrir de conhecimentos necessários para se manter em equilibração permanente. É da equilibração que gera a harmonia, e a harmonia representa plenitude e saúde. Plenitude, que significa felicidade, e saúde, que significa o estabelecimento harmônico de toda a sua constituição biológica. E a saúde, para nós outros que trabalhamos com terapias energéticas, é um pouco mais abrangente. Implica necessariamente em uma condição, antes de tudo, em uma condição mental e uma condição emocional que sirva de estrutura para que o corpo consiga ter toda esta plenitude ou saúde. Sem que este todo esteja em equilibração, mente, emoções e organização biológica, será impossível chegar à saúde. Queremos, portanto, neste momento, ou neste vídeo, falarmos a respeito de algumas condutas que nos levam até o desequilíbrio. Condutas estas que, em geral, nós sequer damos conta que praticamos, ou se damos conta, não achamos que isso vá causar grandes prejuízos para nós ou sequer cause algum prejuízo. Por isso, repetimos-las constantemente, com a inocência de uma criança que, pela curiosidade, vai lá colocar o dedinho na tomada e só entende que sua mãe e seu pai diziam a ela não chegue aí porque havia um risco, um prejuízo a si mesma. Só quando ela experimenta e quando ela sente a dor, ela resolve então mudar seu comportamento, mas aí ela pede guarida, ela pede acolhida, pede socorro porque ela se vê aflita, desesperada por aquele impacto da eletrocução. E é bem assim que acontece conosco quando nós buscamos auxílio na terapêutica médica, no psicólogo, no psicanalista, nas instituições religiosas diversas, e sentimos que estamos bem amparados e que aquela problemática instaurada vá se resolver porque o outro tem condições de me entender. Lê do engano. Se eu não conseguir ainda compreender a mim mesmo, que dirá o outro? Por maior que seja a sua especialização em qualquer prática na ciência médica, nas ciências terapêuticas, ele não terá condições de mergulhar profundamente na problemática. Ele encontrará apenas aquilo que nós chamamos da linha da doença. Ou seja, identificará nas camadas sutis da matéria, enquanto terapeuta energético, o ponto inicial da desequilibração, ou seja, a contaminação da nascente, ou, na sua trajetória, os bloqueios energéticos instaurados por alguma conduta particular, ou pode ser endógena, ou poderá ser também exógena, tanto faz. Mas isso servirá para que ele trabalhe de alguma forma, minorando e corrigindo os efeitos até que você possa, com uma mudança de comportamento, segundo as orientações que este terapeuta irá te trazer, permitir que flua novamente a mesma energia nascente do seu ponto de partida, já sem as interrupções. Todavia, se não houver esta mudança comportamental, psicoemocional, a contaminação energética ou as interrupções retomarão a sua condição anterior, significando, portanto, que a enfermidade haverá de se instaurar ainda mais uma vez. Então, quais seriam estes comportamentos que eu descuro ou que eu não dou conta, seja inconsciente ou conscientemente, pelo fato de eu desprezar os seus nocivos efeitos no porvir?
Por exemplo, nós podemos falar das pessoas que são impacientes. Na impaciência, eu também me qualifico e falo, portanto, com propriedade, porque foi um dos aspectos que eu percebi que me tirava o equilíbrio necessário ou me desequilibrava e que eu fui trabalhando de pouco em pouco para que pudesse retomar o equilíbrio e, por conseguinte, eliminar quaisquer efeitos dele decorrentes. Então eu tenho ou sou impaciente. Sendo impaciente, eu quero que todas as coisas ocorram ao meu tempo, de acordo com o que eu gostaria, no ritmo que eu gostaria que acontecessem. Mas isso não funciona bem assim. Lembremos que nós estamos numa vida de relação ou de interdependência, que tudo que haveremos de realizar necessita também do concurso alheio, direta ou indiretamente. Sendo assim, eu tenho que entender que algumas coisas não acontecerão na velocidade que eu quero. Preciso, portanto, corrigir ou me corrigir deste comportamento que vai naturalmente me levar, por exemplo, à ansiedade. A ansiedade que não atinge o objetivo pretendido, ou a ansiedade que para o indivíduo não consegue fazer com que o seu objetivo seja atendido, esta ansiedade levará o indivíduo a uma outra patologia que será da frustração. Da frustração vem outras enfermidades ou outras psicopatologias, por exemplo, a depressão. Ou a ansiedade te levará a uma desarmonia mais ampla que afetará o seu corpo físico, ou seja, a estrutura funcional ou fisiologia do organismo humano. Desta forma, uma infinidade de problemáticas poderão surgir. As taquicardias, as vertigens e outra série de problemas que você interpretará como um problema físico e levará até o seu médico. Diferente dos terapeutas, o médico tem outra abordagem para cuidar da sua problemática. E não é a abordagem energética, é a abordagem restrita às questões da fisiologia, do funcionamento do organismo humano. Nestas análises, quando você chegar e dizer estou com taquicardia, ele fará exames preliminares que são naturais. Um eletrocardiograma ou um exame do coração mais complexo, mas sempre começará pelo mais básico. Não havendo respostas na examinação através das aparelhagens ou das equipagens médicas, obviamente ele vai recomendar algum outro tratamento medicamentoso. Poderá ser um ansiolítico, poderá ser um outro medicamento qualquer, não somos médicos, portanto não sei uma variedade enorme de possibilidades de aplicação medicamentosa. Conquanto o que nós consideramos é que quaisquer uma destas alternativas, não considerando as questões energéticas ou as questões morais, porque você está falando de questão moral quando falamos de desequilíbrio, justamente porque a impaciência está atrelada a um comportamento de ordem moral. Se corrigido, não levará ao desequilíbrio. Não havendo desequilíbrio, não haverá contaminação ou bloqueios energéticos. Nestas condições, o corpo físico também não se ressentirá. Então, se o profissional de ordem médica não considera as questões de ordem moral e ou energética, provavelmente ele não vai resolver o seu problema. Entenda que, portanto, aquela pessoa a qual você entregou a sua problemática para que ela resolvesse, ela não será capaz de resolvê-la. Quando o médico será útil? Inicialmente, sempre, todas as vezes. Deveremos sempre procurar, em qualquer problemática, sobretudo aquelas que eu não compreendo o porquê estou passando por elas, procurar auxílio médico-terapêutico. Então procuro um médico, procuro também um terapeuta. Mas só o trabalho conjunto de ambos os profissionais resultará de uma forma positiva para que eu compreenda
após, obviamente, eles me auxiliarem a retomar um ponto de equilibração mínimo, para que aí eu faça a minha boa parte de conscientizar-me do início do problema, ou seja, da contaminação da nascente ou do bloqueio neste trajeto em que flui a água, em que flui a minha energia, e modifique-me, portanto, em minhas propostas de conduta de interação comigo mesmo e com o plano exterior. Se eu consigo compreender tudo isto de forma bem racional, mas não me reter apenas nisso que estamos falando, que é superficial, mas buscar um aprofundamento ainda maior, interior, na busca por mim mesmo, o eu interior, compreender como eu funciono e o que me faz bem e o que não me faz bem, refinando assim as minhas escolhas comportamentais, é possível sim que eu interrompa não só as questões que levam à contaminação da nascente energética ou na sua trajetória dos bloqueios energéticos, como também reverta essencialmente qualquer psicopatologia que possa ter sido instaurada. Nós já falamos de nós mesmos várias vezes nas experiências que tivemos conosco e obtivemos bons resultados, e não vamos repetir novamente tudo isso. Mas o que nós queremos deixar aqui agora, neste vídeo, para não nos alongarmos, é justamente esta possibilidade de interpretação do que me faz desequilibrado ou que me traz desequilibração. Já falamos da impaciência, mas os hábitos não dominados, não domados, os maus hábitos não domados, por exemplo, a reclamação, aquela pessoa que não foi feito da minha forma, da forma que eu gostaria, porque a pessoa não sabe fazer, fulano não entende o que tem que fazer, eu não consigo ficar perto de fulano ou de cicrano, eu não suporto a forma irônica com que aquela pessoa se refere a mim, eu não suporto incompetência, quando as pessoas não fazem do meu jeito. Tudo isso tem que ser modificado, porque a reclamação também vai contribuir para que haja esta contaminação e também bloqueios energéticos. Perceba em cada uma destas condutas, e são as mais variadas condutas, não nos restringiremos apenas nestas condutas. Perceba como é que você se sente após proferir cada uma destas palavras, que são palavras negativas. Você não se sente extremamente confortável, pleno e feliz. Você sente um certo desconforto, um certo incômodo. E este incômodo nós temos que eliminar. De que forma? Mudando o comportamento. Assim, desta forma, quando nós sentimos estas impressões desconfortáveis que são provocadas pelo outro, talvez, mas pela falta de domínio que eu tenho de ter uma postura mais equilibrada. Mas digamos que o outro seja o chefe, o meu chefe em uma empresa, ou um motorista que se encontra na mesma via em que eu estou trafegando com o meu veículo, e que ambos, ou seja, o meu chefe ou aquele motorista, proferem algum termo ou alguma terminologia ofensiva a mim. Como eu reajo? Consigo ter a serenidade do Buda, ouvir e continuar inatacável, inatingível, ou eu vou me desarvorar completamente? Quando isto acontece, eu me assemelho à planta dormideira. Quando nós passamos a mão na planta, sobre a planta dormideira, que está neste formato de atenção, imediatamente ela se retrai. Tocamos a planta e ela se retrai. Quanto tempo ela se demorará nesta retração, que não é o seu estado natural? Seu estado natural de plenitude é a saúde. Quando ela se retrai, quanto tempo ela se demorará nestas condições até que ela retorne naturalmente, mas lentamente,
seu estado pleno, a saúde. É isso que nós temos que perceber. Quando somos atacados, se não aprendermos a buscar internamente os meios de defesa ou de autodefesa para que nós não nos retraiamos, saiamos do nosso estado natural de saúde, porque nos demoraremos a retomar o nosso formato original que nos traz paz, tranquilidade e harmonia, durante todo esse tempo estaremos enfermos. Mas o pior é a repetição. Se nós não nos corrigirmos para que tenhamos a serenidade do Buda, o que acontecerá? Estaremos nos retraindo mais e mais vezes, numa velocidade em que a retomada do nosso ponto de equilibração não será possível, porque incessantemente eu estou em estado de defesa. Este estado é abertura, é bloqueio. É um estado em que eu estou bloqueando todas as minhas ou todos os meus canais energéticos em algum setor, fazendo com que outros setores, outros canais precisem distribuir exageradamente o seu fluxo de energia para compensar o outro setor que está bloqueado. Este bloqueio, por muito tempo, implica numa sobrecarga de outros sistemas. Estamos utilizando esta terminologia porque estamos falando com pessoas aqui no YouTube que provavelmente não entendam as práticas terapêuticas, as práticas energéticas. Então, estamos falando em setores para que haja um melhor entendimento. Enquanto este setor não reagir ou não voltar à sua equilibração, o outro setor estará cada vez mais fazendo o quê? Enviando energias continuadamente e, por conseguinte, a rapidez e a eficácia vai diminuindo até que este outro setor também se vergaste e não tenha condições de nutrir sequer a si mesmo. O que acontece quando entendemos este princípio, que eu deva me modificar em que pese necessitar buscar auxílio, acontece que, quando eu busco auxílio, eu consigo retomar parcialmente as minhas condições habituais. Quando eu falo parcialmente, não falo na totalidade, falo parcialmente. E é justamente este pouco de auxílio que eu recebo que me permite, nas minhas reflexões e entendimento da causa ou da linha da doença, a trajetória desde a contaminação do fluxo ou da nascente ou as interrupções na sua trajetória. Quando eu compreendo isso e me proponho a modificação, este auxílio que eu recebi, que foi um pouco, vai permitir que eu nutra forças para florescer novamente, ou seja, atingir a plenitude, que é a saúde. E por conseguinte, serei mais feliz. Então, pequenas atitudes como a reclamação, pequenas atitudes como a falta de motivação ou de otimismo, e você poderá até dizer, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou pouco otimista, o que eu vou fazer, como eu vou me modificar? Simples, é um rompante. Quando eu me vejo nestas condições e quando eu compreendo que isso só vai me levar para um processo de fundo de poço, digamos assim, eu simplesmente tomo uma atitude de rompante. Olho para o espelho e digo, eu nasci para ser feliz. Deus me criou para ser feliz. E se Deus quer, e se eu quero, eu serei feliz. Neste momento, façam isso diante do espelho e percebam que toda a sua energia se modificou. Você fez praticamente um salto energético de como você se encontrava para um outro estado. A questão agora é que você precisa se manter neste estado. Então, tão logo você tenha dito isso diante do espelho,
Procure buscar realizar algo produtivo que te traga prazer. Coisas mínimas. A casa está suja, pegue a vassoura e comece a limpar. Quebrou uma tomada de energia, da luz, da iluminação da sua casa. Vá lá e arrume. Ah, mas eu não sei arrumar. Eu preciso chamar um eletricista. Tem condições de chamar um eletricista? Ótimo, mas arrume você mesmo. Pegue lá o seu celular, que serve, entre outras coisas, para que você assista um vídeo no YouTube e procure como consertar o interruptor. Faça isso e você conseguirá manter aquela energia que você produziu no momento em que você conclamou ou proclamou para si mesmo que você precisa e você vai ser feliz, e ninguém neste mundo vai te interromper de ter saúde, harmonia, felicidade. Só você pode decretar isso, mas decrete outra coisa, decrete que você será pleno. Pegue o seu celular, procure como consertar o interruptor, vá lá, compre os materiais necessários, conserte o interruptor, e quando você conseguir consertar o interruptor, você perceberá que você não ficou mais tanto tempo retraído, mas você ficou ativo e pleno por mais tempo. Isso colaborará sobremodo para a manutenção da sua vitalidade, da sua energia em coisas produtivas. Ou seja, você está trabalhando todos os seus aspectos psicofísicos para que eles estejam em pleno funcionamento. E isso permitirá também que o seu fluxo de energia consiga realizar toda a sua trajetória sem interrupções. Procurei um médico, procurei um terapeuta energético. Fiz a minha boa parte, decretando para mim mesmo que eu serei pleno e feliz. E só decretar não é ação, eu preciso me colocar em ação. E quando eu conseguir isso, aí eu perceberei que o caminho não é tão difícil, que a enfermidade, das 10 enfermidades que eu tinha e que levei ao médico e que ele não conseguiu resolver nenhuma, muitas vezes, porque me deu uma fluoxetina para tomar, um ansiolítico qualquer, que em breve tempo eu já estarei desmamando ou deixando essa medicação, e que também estarei em uma condição muito mais equilibrada, que eu nem me lembrarei mais daquela lista de problemas que eu levei ao médico. Lembrei só do problema mais grave, que era a minha ansiedade ou a minha depressão, mas que até esta já está sob a minha dominação. E é isto que nós queríamos trazer neste vídeo, e também convidar vocês para participarem do curso de autocuidado com Reiki, que é gratuito, que tem certificação, uma certificação com o registro na biblioteca RDB e também reconhecimento da Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, e nós assinamos embaixo. Paz e luz. Tenham uma boa vida.